OAB, que prova é essa? E para a gente poder fazer esse debate, nós estamos aqui com o melhor time de professores do Brasil para poder debater dentro das suas áreas e também num aspecto geral da prova, como essa prova funciona, desde a primeira até a segunda fase. Então nós estamos aqui com Ana Paula Pavelski, a melhor professora de trabalho e processo de trabalho do país, professor Michel Knosseise, o melhor professor de penal e processo penal do país, a professora Márcia Bezerra, a melhor professora de administrativo e ética desse país, e a lindíssima e minha esposa, professora Andréa Cunha, a melhor professora de civil e processo civil do Brasil. Aí sim, hein? Fica um time espetacular. Então, para começar, gente, nós tivemos uma prova no 37 que foi mais acessível do que as demais. A gente olha isso pela aprovação, pelo número de pessoas que estão indo para a segunda fase. Então foi uma prova um pouco mais acessível. Não que tenha sido fácil, não existe prova fácil na OAB, mas foi uma prova mais acessível que as demais. Ok, o que isso impacta na próxima primeira fase? Nessa primeira fase do 38, com o edital recém-saído, vou começar perguntando para Ana Paula Pavelski. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estiverem nos assistindo. Eu tenho a honra de estar aqui não só com professores aqui do jurídico, mas amigos queridos. Isa, eu penso o seguinte, que historicamente falando, tradicionalmente, quando a gente tem uma prova que é mais acessível, a tendência da outra prova de primeira fase é ser um pouco mais difícil, não diria impossível, vamos dizer assim, mas é uma prova que normalmente demanda uma atenção maior em primeira fase dos alunos do que a prova anterior, né? Na verdade, até eu acho que a gente estava esperando que o 37 fosse também um pouco mais... A gente se surpreendeu, eu diria, positivamente com o resultado do 37 na primeira fase, porque a gente estava esperando uma prova, eu acho que um pouco mais complicada. Como bem diz você, nenhuma prova da OAB é fácil, porque é um pacote, né? De ansiedade, de nervosismo, de cansaço, de cobrança, enfim. Mas a gente estava esperando uma prova um pouco mais complicada. Veio uma prova, graças a Deus, mais acessível. A gente quer, na verdade, que sempre as provas sejam acessíveis dessa maneira, porque eu acho que são mais justas até com tudo que o nosso aluno estuda, porque senão vem aquelas questões, né, muita pegadinha, muita letra de lei, da exceção penal, né, Michel, a parte especial, a Marcinha lá com aquelas exceções das exceções de administrativo, também lembro da Marcinha falando no nosso grupo lá em algumas provas de, meu Deus, pegaram pesado mesmo agora com administrativo, constitucional também, enfim. Mas eu penso que pelo andar normal da carruagem, né, não é para assustar, não é isso, mas que o 38 deve demandar um pouco mais de atenção aí na primeira fase. Pelo menos é o que a gente historicamente vê. Sim, a gente sempre vê um perfil de prova prático em qualquer uma das matérias, em qualquer um dos cadernos. Então, sempre numa forma de situação-problema que vai abordar tanto o direito material quanto o direito processual. Então, o que a gente vê também é sempre essa tendência, né? O edital faz previsão de matéria interdisciplinar, e em direito civil, eu vejo uma aproximação maior, inclusive, com o direito penal. Por exemplo, questão de responsabilidade civil envolvendo uma conduta em legítima defesa, questão recente da primeira fase. E eu lembro, Michel, que os alunos chegavam para mim e falavam assim, prof, quando eu comecei a ler a questão, eu não sabia se era direito civil ou se era direito penal a questão, né? Então, eu acho que a tendência também é cada vez mesclar mais. Nós tivemos uma prova de segunda fase em que, lá na segunda fase penal, né, Michel, jogando uma bola aqui com você, a segunda fase penal apareceu com o Estatuto de Advocacia, né, Marcinha? Sim. Então, veja, o contato das matérias, né? Mas eu acho que eu vou ser um pouco ponto fora da curva aqui, tá? Porque o que aconteceu nessa última prova, assim, falando especificamente de ética e de direito administrativo? Eu vi todos vocês comentando que as provas de vocês estavam num nível mais acessível. Mas, particularmente, tanto de ética quanto administrativo, eu achei provas mais complexas, sabe? Por exemplo, você pegar direito administrativo, ok, o conteúdo era o conteúdo visto, mas eram exceções dentro do conteúdo, eram pontos bastante específicos dentro do conteúdo. Então, a gente teve, por exemplo, dentro de serviços públicos, que é um tema habitualmente cobrado, a gente teve
ver a lei de proteção dos usuários de serviços públicos. E isso aconteceu tanto em direito administrativo como ética. Também foram cobrados alguns detalhes, algumas coisas muito específicas. Então, o que eu percebi? Eu vi que todos vocês comentaram que foi uma prova mais acessível. Eu lembro mesmo que você falou isso. Mas eu senti que para direito administrativo e ética eles subiram um pouco o sarrafo, sabe? A coisa ficou um pouco mais complexa. Em compensação, eu já vi o contrário acontecer em outras provas. Vocês comentarem que as questões eram difíceis e eu dizer, nossa, direito administrativo ali, o beabazinho, não surpreendeu em nada. Então, e isso também que eu acho uma coisa que está acontecendo nas provas, a gente não consegue mais falar, por exemplo, de uma prova que seja totalmente simples ou totalmente complexa. Você tem linhas diferentes das disciplinas. Então, por exemplo, eu espero que seja assim, né? É o que eu estou torcendo. Mas eu acredito que para o 38º, dentro de ética e dentro de administrativo, como nós tivemos provas complexas no último exame, que nós tenhamos para essas disciplinas uma prova um pouco mais simples, uma prova um pouco mais acessível. Que é normalmente o que a gente tem visto, aquilo que vocês falaram. Num exame mais difícil, no outro eles dão uma baixadinha. Então, talvez, dentro de administrativo e ética, venha uma coisa um pouco mais simples. Até, Michel, me desculpa, o Michel ia comentar, né, a prova de penal e processo, mas até dentro desse teu comentário, civil e processo, civil tem uma coisa interessante, né? Essa prova última agora, em tese, foi uma prova mais simples no geral, né, Márcio? Então, apesar de ética e administrativo terem sido um pouco mais pesados que o normal, as outras agora, foram um pouco mais simples. Agora, direito civil e processo civil permaneceram numa lógica um pouco mais pesada. Inclusive, tem acontecido uma alternância de prova que aparece direitos reais, na outra prova tem um pouco mais de peso em família e sucessões. Como é que isso tem acontecido? O que a gente tem visto nas provas de civil, de direito civil, é lei especial também. Então, quando a Márcia comentou, né, de leis especiais dentro da sua primeira fase, isso acontece agora em direito civil. Em direito civil tem caído, por exemplo, muito o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No contato que o Estatuto tem com o direito civil, especificamente, inclusive, no regime das incapacidades. Então, lei especial, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem aparecido algumas coisas da lei da arbitragem, que até então não aparecia lá nas questões de processo. Então, apareceu questão de lei de locações, que também não aparecia na primeira fase. A gente se preparava bastante na segunda fase nesse sentido, mas a primeira fase não era foco. Mas agora a gente está vendo, assim, então, leis especiais também sendo abordadas na prova. Sempre dentro daquela forma de situação-problema, situação prática, e que a gente consegue, inclusive, dentro desse perfil, preparar o estudo nesse sentido. Mas que a matéria está assim... até nesses aspectos, por exemplo, que tem tangência das matérias, tem algumas coisas, por exemplo, alguns pontos de processo civil que a gente aplica no processo do trabalho e que é a regra de processo civil tradicional. Então, nas aulas, até eu tenho procurado alertar os alunos. Ó, se cair isso aqui, isso que eu estou ensinando agora para vocês, vale para processo de trabalho, mas também vale lá para processo civil. O exemplo dessa questão da arbitragem, que o réu tem que arguir como preliminar na contestação, se tiver o compromisso arbitral, e se não arguir, presume-se que ele concordou com a jurisdição, né, no caso aí da justiça comum, no meu caso da justiça do trabalho, enfim. Então, são temas, questões envolvendo até competência material também, são temas que a gente tem tangência. Administrativo também, quando eu falo lá de competência, servidor público, alguns outros aspectos, eu acabo citando a Márcia. Penal também, que a Justiça do Trabalho não tem competência, enfim, acabo citando também. Então, quer dizer, a gente vê essa interdisciplinaridade também há muito tempo, né? E como eu digo para os alunos, a prova, ela cobra a letra de lei, né? Ela cobra a súmula, cobra o J, no meu caso também, mas dentro de casinho problema, né? Não é assim, assinale a alternativa que corresponde à redação do artigo tal, ou a CLT prevê tal coisa, ponto. Não. E é uma situação problema que, às vezes... muitas vezes vem informação que é desnecessária para responder a questão. Então, o aluno tem que treinar questões, não adianta só estudar pelas nossas aulas e pelos materiais, ele tem que, além disso, treinar questões, e por isso que a gente comenta em sala também, porque para pegar o jeito de resolver as questões. Né? É porque muitas vezes o problema não é o conhecimento da matéria, eu sempre comento isso com os alunos. Às vezes o problema não é o conhecimento da matéria, mas a interpretação da questão. Porque são questões longas, né? Não é uma só, enfim, você tem uma gama ali, 80 questões para resolver, todas questões longas que você vai ficando exausto. E chega uma hora que realmente compromete a concentração. Então, muitas vezes não é só saber o conteúdo, mas saber interpretar, ler a questão. Ô, Michel, essa prova de penal agora
ela me pareceu um pouquinho mais simples do que geralmente acontece, penal e processo. O que você achou? Bem, eu entendo que a prova de segunda fase, de primeira fase, ela é uma prova que ela tem uma média, às vezes um pouco abaixo, às vezes um pouco acima. Mas há, de certa maneira, às vezes, o entendimento, que nem eu falo, existem coisas que a gente faz na prática da advocacia, mas que você não encontra em livros, você não encontra... Então, uma coisa é o tal, por exemplo, você fala para os alunos, olha, na prática, muitas vezes vai pedir reconsideração de despacho. E você não vê num livro de doutrina alguém tratando de reconsideração de despacho. Não. A minha ideia é que talvez a banca ela esteja utilizando de alguns aspectos que a gente não consegue abordar de uma maneira teórica, jurisprudencial, e isso está vindo para a prova. Então, muitas vezes, você vai acabar encontrando respostas que acabam conduzindo a uma resposta que é exigida que você não vai encontrar em lugar nenhum o sentido daquilo. E isso está acontecendo na banca de penal, tanto na primeira quanto na segunda fase, que são respostas bem questionáveis que a banca, né? Tanto que nós tivemos um erro crasso nessa última prova, numa questão envolvendo medida de segurança, que realmente a banca ela foi contra toda a jurisprudência e você começa a questionar se isso tem revisão ou não. A grande questão do penal, na verdade, é que o modo de cobrança, como os colegas falaram, é o mesmo, você vai ter casos concretos, existe uma interdisciplinariedade, principalmente com o direito constitucional, porque é algo mais próximo do penal, levando em consideração, por exemplo, as duas últimas provas, o 36 e o 37, na primeira fase a gente teve prerrogativa de foro sendo cobradas 2 vezes, e como o STF, em relação a cargos políticos, ainda ele não está muito bem sedimentado a jurisprudência, eles estão pegando as exceções, promotor de justiça ou prerrogativa criada por Constituição Estadual. Eles foram para esse lado, eles fugiram um pouco da competência da Justiça Federal e partiram para essa circunstância específica. O grande problema da prova de penal, na verdade, para quem está se preparando, muitas vezes é a extensão da matéria. O que acontecia antes é que os caras pegavam, por exemplo, questões prejudiciais, artigo 92 do Código de Processo Penal. Provavelmente isso é uma matéria que o cara não vê nem na faculdade. E eles trazem para a banca, porque não dá tempo numa faculdade você tratar de questões prejudiciais. Então, olhando para uma tendência de prova, eu acredito que, olhando para o futuro, fazendo aqui uma questão tentando adivinhar, eu acredito que essa prova ela veio um pouco abaixo no sentido de nível de cobrança, mas eu não sei se ela vai chegar num nível tão mais alto do que já foi cobrado anteriormente. Então, ainda as tendências são as mesmas. Pode ser que no meio da prova tenha uma questão ou outra fora da curva, mas o fora da curva não é em grau de profundidade, e sim de extensão na matéria. Pegar algo que realmente não é algo comum, e isso tem sido uma marca de penal, mas não é a prova inteira que é assim também. Então, as tendências ainda são as mesmas, o que pode acontecer é uma questão ou outra sair disso. Mas deixa eu aproveitar nessa linha. Eu ouço muitos alunos, a gente faz aqui no Jurídico muitas pesquisas, que é uma pesquisa por grupo de foco, né, que é reunir uma série de alunos para entender os porquês da pesquisa objetiva. E nela, os alunos falam assim, olha, os professores nos ensinaram a enxergar a lógica da disciplina, e esse enxergar a lógica ajudou também a matar a questão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o assunto foi um assunto de exceção, um assunto que não é dado de forma plena em sala de aula, mas pela maneira com que foi ministrado. Isso faz sentido para vocês? Esse tipo de pensamento faz sentido? Entender a lógica do direito para poder chegar numa prova como essa que vai cobrar exceções que não necessariamente você estudou demais? Faz, por exemplo, em direito do trabalho, né? Eu tenho começado as aulas de direito material do trabalho até dizendo para os alunos, olha, a partir da reforma trabalhista, a gente continua vendo o empregado como um hipossuficiente, mas tem uma lógica aqui que vocês precisam ter na cabeça de vocês, né? E eu até desenho a pirâmide e falo assim, ó, Constituição no topo, nada pode, né, fugir aqui do mínimo constitucional. CLT e leis lá na base, em cima convenção coletiva, em cima acordo. Então, cuidado, porque você não pode ir pela... não, o empregado é sempre o hipossuficiente e tal, até porque tem o trabalhador hipersuficiente. Então, assim, ó, veja o contexto da questão e lembre, entre convenção e acordo coletivo, o acordo sempre vale, porque a lei usa a palavra sempre, prevalece em relação à lei, só cuidado, porque tem as matérias que são proibidas para convenção e acordo coletivo. Então, esse artigo você tem que ler.
E durante as aulas vou ressaltando exemplos. Mas, assim, nesse momento eu dou um exemplo chocante já de salário, que nessa primeira aula tem muita gente que fica me olhando assim, tipo, como assim que você está falando isso? Mas é isso, né? Então, a partir de exemplos assim, a gente consegue criando na cabeça do aluno também uma premissa que ajuda ele a responder uma série de outras questões, porque não tem como decorar tudo que tem que decorar para a primeira fase, né? Então, são situações lógicas que a gente acaba, vamos dizer assim, conseguindo criar na cabeça dos alunos. Eu sinto muito... Ai, desculpe. Não, eu ia só complementar que em civil também é assim, a gente vai dentro, sempre partindo do raciocínio da matéria. E quando eu falo do direito civil, eu digo assim, as duas grandes premissas nos exemplos práticos das situações problema é que o direito civil protege a pessoa e protege o patrimônio. Então, isso acaba dando uma base para uma interpretação de casos práticos hipotéticos. E no processo civil, no processo de conhecimento, eu digo, é sempre o contraditório e ampla defesa, a paridade de armas entre as partes processuais, que isso também ajuda, né? Primazia de uma decisão de mérito, o julgador poder julgar assim que ele puder, uma das matérias já pode julgar, em razão da duração razoável do processo, que aí é o direito processual com o direito constitucional também, dentro desse perfil interdisciplinar. Então, a gente vai sempre criando mesmo esse raciocínio que ajuda na interpretação. Porque, realmente, como a Márcia comentou, há uma dificuldade mesmo nessa interpretação, até porque, muitas vezes, no caso prático hipotético, o enunciado traz termos técnicos, dentro daquele caso prático, mas termos técnicos. Por exemplo, tem questão que fala assim, a parte buscou a resolução do contrato, está lá no enunciado. Aí tem um monte de caso fático, mas tem essa informação. Aí se o aluno não sabe o que é a resolução do contrato, né, e até brinco com os alunos durante as aulas de primeira fase, eu falo, a palavra resolução não dá a entender o que realmente significa. Resolução no direito civil significa desfazimento. A parte buscou a resolução do contrato, parece que ela buscou resolver, né, resolver a situação. Não, ela buscou desfazer o contrato. Então, até a gente vai fazendo isso, né? A gente vai traduzindo aquela palavra técnica para ajudar na interpretação da questão. Eu achei legal você ter dito isso, né? Dos pressupostos que a pessoa tem que ter para analisar uma questão de direito civil, paridade de armas. E no direito administrativo a gente percebe o inverso. Porque no direito administrativo a gente está falando de relações com o Estado, ou seja, eu estou falando de alguém que está numa posição de supremacia. E eu percebo nas primeiras aulas de direito administrativo que o aluno tem uma relutância muito grande em aceitar isso. Por quê? Você teve 4 anos de direito civil na faculdade, teve normalmente 1 ano de direito administrativo, ou seja, você aprendeu a pensar muito mais dentro da caixinha do direito civil, que é de igualdade, que é de proteção dos interesses individuais. Então, é engraçado porque no começo os alunos têm uma certa relutância com coisas que eu falo, que envolvem essa supremacia do Estado. Então, eu digo, não, você tem que pensar em outra caixinha agora. Você tem que sair da caixinha do direito privado, do direito civil, e você tem que ir para a caixinha do direito público e enxergar que eu tenho interesse público, o Estado está acima. E é engraçado como você vai percebendo ao longo das aulas, o aluno pegando esse raciocínio e aprendendo a construir também o conhecimento a partir desses pressupostos que a gente começou lá no começo. E termo técnico também. Direito administrativo, quando a gente tem, por exemplo, licitação, quando a gente tem contratos, a lei de licitações e contratos, ela tem muitos termos técnicos, né? E às vezes ele joga um termo técnico ali que, às vezes, nem é, como a Ana falou, necessário para a questão. E o aluno começa também a ficar preocupado, ele diz, meu Deus, eu digo, não, vai ver isso, vai chorar, não, engole o choro e segue adiante, né? Segue adiante. Mas E uma coisa... Desculpa, Michel. Não, é que pegando o teu gancho, em penal, uma coisa tem que sempre ser lembrada para o aluno. Eles são bombardeados com notícias, eles são bombardeados com todo o sensacionalismo, e isso leva eles a interpretar o direito penal de uma forma punitiva. E aí você tem que, opa, pera aqui, ó, aqui é prova para advogado. Então isso vale tanto para a primeira quanto para a segunda fase, porque muitos alunos já estão querendo julgar. Eu falo, não, vocês não vão julgar. Vocês têm que entender que, olha, a questão está falando uma tese da defesa. A tese é defensiva. Agora, se a vítima te procura, aí sim você vai trabalhar com a ideia da vítima. Isso. Mas fora isso, eu vejo isso muito, por exemplo, falar de homicídio culposo e trânsito. Eles colocam na cabeça que se o cara estiver embriagado e matar alguém no trânsito, isso é dolo eventual. Sendo que existe na lei específica um homicídio culposo qualificado pelo fato da vítima, do autor estar embriagado. E você vê que isso atrapalha, muitas vezes, na resolução da questão. Porque eles olham e falam, não, mas isso é assim porque eu vi, porque eu tive um professor que é promotor, o juiz, mas eles esquecem o que eles estão fazendo, que é uma prova para a OAB. Então, no direito penal, essa questão de supremacia, eles acabam tendo que relembrar o seguinte, eu estou do lado do réu. O réu é o lado fraco, o indúbio é pró-réu. E aí você tem que raciocinar em cima disso e olhar a informação que traz a questão.
Em trabalho é a mesma coisa, né? Eu sempre falo para os alunos, veja em que posição que a questão está te colocando. Se é de advogado do empregado, você veste a roupa de advogado do empregado lá e vai defender o interesse, sempre tentando contrapor o empregador. Agora, se você é advogado do empregador, pelo contrário, você vai ter que tentar dizer, e você vai ter argumento para isso certamente, que nem eu brinco. Na prova da OAB vai ter argumento, na prática às vezes a gente não tem argumento, mas a prática depois, né? Mas na prova da OAB você vai ter argumento para dizer que o teu cliente tem razão, só que você tem que enxergar de que lado que você está na questão também, né? Esse exercício a prova faz também, é verdade? E eu costumo dizer o seguinte, a prova da OAB, ela não vai perguntar pro examinando se ele conhece o direito. Não, porque afinal de contas uma faculdade ou já terá dado um título de bacharel em Direito ou vai dar, se ele for um aluno do 9º e 10º período. Então o que na verdade a OAB está perguntando é, você é advogado? E o exercício da advocacia é a prática, por isso a prova é todinha em situação problema, e a gente tem que sempre perguntar, naquele caso prático hipotético, quem é meu cliente e o que ele quer? Que é bem na linha do que a professora Pavelski falou. Eu preciso identificar quem eu represento como advogado, como advogada, e dentro desse raciocínio defender. No direito penal, eu sou advogado do réu, eu sou advogada do réu, eu preciso trazer a melhor tese na defesa dos interesses do meu cliente. É bem nessa ideia. Sim. E com isso você já consegue caminhar, né? Tatear, mesmo não sendo conhecedor objetivamente daquele tema. Agora, uma coisa interessante nisso, até, Márcia, você falou sobre a questão de vocabulário também, né? E aí, eu quero saber sobre tudo dos nossos professores de segunda fase aqui. Pavelski, Michel e Andréia, porque a Márcia, nós estamos na briga para ela fazer a segunda fase dela, e ela ainda não fez, mas ela vai fazer, pessoal, fiquem tranquilos. Mas assim, qual é o impacto de vocabulário na segunda fase? Porque eu vejo assim, que muitas vezes a correção da FGV deixa de pontuar porque você não usou uma palavra objetiva, por mais que você tenha utilizado o raciocínio jurídico conforme a pergunta da questão. Como é isso? Bem, eu acho que o primeiro ponto que o aluno tem que ter em mente é o que eu falo. Você sai da faculdade com uma caixa de ferramenta. E se o cara perguntar para você o que você vai utilizar para apertar uma chave para apertar um parafuso, você não vai falar furadeira. Então, se você falar, olha, eu ia usar furadeira e usar um raciocínio próximo, mas usar a palavra furadeira, você está mostrando que está usando a ferramenta errada. Eu acho que o primeiro ponto que o aluno tem que entender, na verdade, o que eu sinto muito desses alunos eles querem colocar tudo que eles sabem na prova, na peça, e isso às vezes acaba conduzindo para um equívoco. E aí, quando eles veem a correção, eles falam, nossa, era isso, eu sabia disso, mas eu respondi outra coisa. Ou eu respondi algo parecido, aí você vai ver a resposta é parecido, mas não se encaixa, né? Então, acho que o primeiro ponto para a preparação de segunda fase é, sim, entender para que serve cada uma das ferramentas que são dadas durante toda uma preparação. Eu acho que esse é um ponto essencial para você não fugir do foco, principalmente para as questões, mas também para a peça. Esse é o ponto que o aluno não pode ultrapassar. Ele entender o que ele quer. Porque o que eu digo, muitas vezes a segunda fase muitos ficam até assustados quando falam isso, é mais fácil do que você imagina. Mas não é que é fácil, mas assim, quando você estuda e você vê o que eles te cobram o feijão com arroz. E aí o aluno vem, mas eu quero pôr tudo. Então você pensa o seguinte, você vai fazer o Masterchef. Você vai fazer feijão com arroz. Tá aqui o feijão, tem cebola, alho, arroz. Mas eu quero fazer a feijoada. Você não tem ferramenta para fazer uma feijoada. Você tem o feijão com arroz. Não tem nem tempo para fazer a feijoada. Tempo para fazer a feijoada. Então, quando a gente fala em vocabulário, acho que um primeiro ponto que eu sinto que atrapalha é que às vezes o aluno tem a ideia de que a coisa é fora do comum. E aí, como ser fora do comum, eu preciso colocar tudo o que eu sei e isso foge do foco exigido na questão. Então, antes do vocabulário, acho que o negócio é focar em relação ao que é cobrado. E aí, sim, olhar o seguinte, eu acho que para a prova de segunda fase, para desenvolvimento, pelo menos em penal, o menos é mais. Quando você identificou a tese, não queira enfeitar. Faz o objetivo, faz conforme passado no curso. Vai lá, estrutura teu texto daquele jeito e
não queira ir além, porque você não precisa ir além. Eles sabem que você só tem um vadimécum. Você não tem doutrina, você não tem jurisprudência, então vai ser ali o básico. E aí o básico, se você entender, poxa, eu preciso fazer o básico aqui, eu acho que isso ajuda muito na hora de você tirar aquele peso e conseguir chegar no objetivo, que é desenvolver a tese ou a resposta exigida. Dentro disso que você falou, Michel, isso se aplica para trabalho também, porque assim, é o que eu falo para os alunos, é qualidade do que você está escrevendo, não é quantidade. Tanto é que, assim, tem resposta de pergunta lá, que em uma linha a questão está respondida, né? E eu tenho mostrado muito para os alunos, porque é curioso, mas as pessoas não vão olhar o site da FGV para ver espelho de correção, gabarito de prova passada, né? E as pessoas, quando vêm também, elas acabam vendo gabarito comentado. Não é esse que eu tenho que ver. Eu tenho que ver a planilha lá usada para correção. E aí os alunos olham e falam assim, professora, mas é só isso? A gente acaba tendo que ensinar de uma forma a estrutura da peça, linguagem, de uma forma mais completa, porque senão nem na cabeça deles não faz sentido, né? Do examinando não faz sentido. Mas eu também procuro dizer para os alunos assim, a prova deixa claro que você não pode simplesmente transcrever artigo de lei, súmula OJ, mas você tem que usar as palavras da lei, da súmula, da OJ, no teu texto. Porque no gabarito vem exatamente como está na súmula, na OJ, na lei. Isso eu diria 98% do gabarito é assim. E se você tentou escrever em sinônimo, eles não te dão uma nota depois. Porque a gente tem dúvidas até quem é que faz a correção efetivamente, se é alguém do direito, se não é. Então, na dúvida, a tendência é não dar nota. Então, tem que ficar dentro do quadrado. Depois, na vida, você faz de outro jeito, você escreve mais, você acha jurisprudência, você acha doutrina. Mas na prova é pensar dentro da caixa mesmo, que é a fórmula aí realmente para responder. E veja que é o mesmo perfil em qualquer segunda fase. O mesmo perfil. Você deve utilizar as palavras da lei, da súmula, deve falar, inclusive a gente fala, né? Use as palavras do enunciado também, para você fazer o encaixe de como aquele artigo, aquela súmula encaixa, e pronto, você consegue a pontuação. Então, isso até é uma característica da segunda fase civil, mas eu posso dizer tranquilamente que é uma característica de qualquer segunda fase do curso jurídico. É uma imersão no escritório de advocacia daquela área. E aí, naquela imersão, você vai aprender a advocacia de todas as peças, você vai aprender a advocacia de qualquer caso, problema que o teu cliente apresenta, e além de ser essa imersão de que você realmente vai ver na tua vida profissional, a gente ainda vai dar dicas para você do que você deve escrever e como escrever na prova da FGV para pontuar. A gente aprende, inclusive, a manusear esse vademecum, que é o nosso grande aliado na prova, com qual ideia? Como vem no gabarito. Vem uma situação, problema, que vai acabar encaixando ou em alguma súmula ou em algum artigo, e o aluno vai poder consultar a lei e responder do jeito que a prova da FGV vai pontuar. Mas só para... Eu acho que aí entra a questão, né? Quer entender como vai fazer a prova? Tem que praticar. Tem gente que vai fazer o primeiro simulado no dia da prova. E aí a fórmula para não dar certo. Mas é que eu fiz a resposta aqui não está de acordo. Aí você vai ver o histórico de protocolos da peça da pessoa. A pessoa nunca fez uma peça ou nunca fez uma questão. E aí você quer entender como a prova cobra, você quer treinar como você vai desenvolver a resposta, vai desenvolver a tese. Não adianta nada. Trava, né? Trava porque você não escreveu nada antes. É aquela história, não precisa de uma linguagem rebuscada para fazer a prova, né? É dentro da caixa, mas assim, se você não treinar no caminho, no dia da prova, trava. Não tem como uma prova prática sem ter prática. Não tem que ter a prática. E aí, quando vem olhar, quero entender o espelho. Então, eu preciso fazer para ver onde que eu errei, para ver onde que eu preciso acertar aqui, onde que eu preciso cortar. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade nas perguntas. Hoje, talvez, pelo menos na minha área, a grande dificuldade está nas questões, não estão nas peças, né? E aí você vê que... Por que trava na peça? Porque primeiro vem aquela questão de... Poxa, eu quero colocar tudo que eu sei. E, na verdade, não foca na pergunta. Então, às vezes, a pergunta é muito simples. Qual o recurso para essa decisão? O recurso é tal, artigo tal e acabou. Uma linha, né? Mas aí querem explicar o porquê do recurso e, às vezes, aí se perdem. O segundo ponto é... Como que eu vou fazer uma questão na prova se eu não treino como escrever essa questão? Então, tem gente que, às vezes, chega no dia da prova, você vai olhar, faz uma resposta de 20 linhas.
É óbvio que a resposta de 20 linhas pode até ter algum tipo de sucesso, mas quanto mais objetivo, melhor para correção. E aí que vem a questão do vocabulário. Como que você vai ter um vocabulário, ou como que você vai ter de acordo com a FGV, se eu não treino de acordo com a FGV? Se eu não olho como que faz a FGV? Se eu não vejo, porque é aquela história, o Isaías sempre usou o exemplo da autoescola, né? Pô, a gente não pode fazer a prova com o pé na embreagem. Depois, quando você passar, você dirige com o pé na embreagem, você compra um carro automático, você faz o que quiser. Mas lá não pode pôr o pé na embreagem. Vai fazer a prova da OAB Detran, entendeu? Daquele jeito que você aprende lá a dirigir para fazer a prova prática do Detran. Não é o jeito que você vai dirigir depois. Mas ali tem um script, né? Eu tô brincando com os alunos, inclusive em sala, que a gente tem que deixar de lado o fator teimosia. Ah, mas eu... Não. Aqui pra prova... Eu também tenho coisa que eu não uso depois, assim, que eu não gosto de ensinar desse jeito, mas é o que te faz passar. Né? Eu sei que eu não fui chamada a comentar esta questão, mas se você... Eu não fui chamada, né? Eu fui excluída, mas eu quero dizer que eu já corrigi já fiz muito recurso para a segunda fase. É verdade, eu faço recurso para os alunos de segunda fase, isso me faz ter alguma visão da segunda fase. O que eu ia comentar, exatamente uma coisa que o Michel tinha dito antes, que ele pegou e falou assim, é diferente, né? No penal vem algumas coisas ali que a teoria é diferente da prática, que o que é cobrado na prova é diferente do que a gente faz todo dia. E daí eu ia usar o exemplo exatamente quando você vai fazer o teste do Detran. E agora você pode tirar sarro que direito administrativo só serve para multa de trânsito. Mas quando você faz a prova do Detran, você não dirige na prova, você pode dirigir há 20 anos. Se você dirigir do jeito que você dirige há 20 anos na prova do Detran, você reprova. Você tem que dirigir do jeito que o Detran quer que você dirija naquela prova. E daí a coisa, né? Por que é importante? O pessoal diz assim, mas eu já estou aqui como estagiário, estou fazendo petições, já faz 5 anos no escritório, eu comecei a estagiar desde o primeiro ano. E o que eu vejo, assim, às vezes, quem tem a prática... tem mais, por incrível que pareça, tem mais dificuldade de ser aprovado do que quem não tem a prática. Por quê? Porque quando você não tem a prática, você chega no cursinho e a gente pega o aluno do zero. E a gente vai ensina construindo... desde o endereçamento, tudo. Porque as pessoas fazem essa pergunta, mas vocês ensinam do zero. Como se ninguém soubesse nada. Então, assim, eu nem pergunto na sala, por exemplo, quem já faz estágio, quem já fez, quem petiou, porque, com todo o respeito, não me interessa. Na segunda fase, para mim, é como se você nunca tivesse visto aquilo. E a gente começa do 0 mesmo. Aliás, mesmo na primeira fase, já que eu não tenho segunda fase, né, Isaías? Mas mesmo... Você tem, né? Só não montou a tua, nossa. Mas já que a gente está falando, mesmo na primeira fase, às vezes você tem que dizer para o aluno, esqueça o que você sabe do dia a dia. Esqueça. Principalmente quando é servidor público, porque eu sempre digo, a teoria do servidor público é diferente da prática. Se você é servidor público, esqueça o que você vê no dia a dia e vamos construir daqui. E na segunda fase, imagino, muito mais. Você tem que zerar e começar tudo. É isso mesmo. Não, legal. E falando de segunda fase, saiu agora, né, o edital do exame 38 e ele repetiu toda aquela regulamentação de pode e não pode na marcação e na utilização dos materiais. Eu e a Andréia, nós somos numa reunião há mais ou menos um mês, nós fomos chamados pela OAB São Paulo para debater rumos do exame de ordem. Né? Foram 3 cursos chamados lá de São Paulo mesmo e 3 cursos de fora de lá. Um dos cursos foi o curso jurídico, né? Foi uma experiência muito bacana a gente poder debater com a OAB São Paulo, que quer realmente fazer a diferença no exame de ordem. Foi muito legal o debate e lá eles levantaram uma proposta interessante de conscientizar mais o fiscal, né? Fazer um material específico, porque hoje o fiscal ele recebe as fotos, né? Do que pode e que não pode. Que mostra lá, por exemplo, gente usando clipes coloridos, gente usando cores e tudo mais. E agora a ideia é fazer uma cartilha realmente, né, que possa conscientizar o fiscal para ele conseguir compreender bem o que é essa permissão e essa proibição, para deixar a coisa um pouco mais simples. Tá? Aproveitando para louvar o trabalho o que a Comissão de Exame de Ordem da OAB São Paulo está fazendo lá. E... para fechar esse assunto, eu quero voltar na primeira fase para poder entender algumas tendências. Mas eu queria entender de vocês o seguinte: é fato que as questões estão vindo um pouco mais pesadas agora do que a peça
para facilitar a correção? Vocês acham isso ou acham que está mais ou menos uma mesma tendência? Pavel está fazendo não com a cabeça, vou jogar primeiro nela. Isa, trabalho. Eu não vejo uma alteração na prova significativa, né, de uma prova para outra. A gente tem sempre temas fáceis, eu diria temas medianos, e temas que são, assim, dentro da linha inteira do raciocínio, mais difíceis, uma pergunta ou outra lá. Mas eu diria para você assim, nada do que foge de lei, de súmula de OJ. Tem alguns temas só que a prova quer raciocínio jurídico. Por exemplo, já apareceu em prova de segunda fase, contestação com tese de que o empregador não teria entregue carta de referência para o empregado quando da extinção contratual. O aluno tinha que dizer que não tinha direito a esse pedido porque não é previsto em lei, então usa o artigo 5º 2 da Constituição para dizer que se não é previsto em lei eu não sou obrigado. Mas assim, não foge disso. Talvez a pessoa vai demorar um pouco mais para achar um determinado tema no índice, enfim, mas eu vou dizer para vocês, mesmo no 36, que caiu o mandado de segurança, com todo o respeito do mundo, mas eu não me surpreendi, nossos alunos tiveram exatamente a mesma peça, com a mesma tese. Eu dou essa peça faz, sei lá, 10 anos, né, em segunda fase, faço com eles. E é claro, e vou manter aquele mesmo discurso, né, que a gente já conversou muito, que você já fala para os alunos, eu tenho tendência de cair coisas na segunda fase, peças. Eu continuo com a tendência, números, tendência inicial, reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Eu vou trabalhar as outras peças que eu já trabalhava, ações especiais, mas eu vou dar o mesmo enfoque que essas? É claro que não. É claro que não tem sentido, né, eu trabalhar a mesma quantidade de mandado de segurança, de ação de consignação em pagamento, de ação rescisória. Eu passo conteúdo, a lei está verificada, está sublinhada, o nosso aluno tem condições de fazer, né? Eu ensino a como, eu brinco com eles, conversar com a lei, porque ela te diz o que colocar na peça, né? Mas eu tenho que trabalhar mais com as que caem mais. Né? Esse é o ponto. Né? Eu acho que é isso que a gente sempre tem que estar super seguro. Né? E as pessoas que erraram a peça, vieram muitas conversar comigo, dizendo assim, pô, professora, eu me afobei, eu não fiz o desenho que você disse pra gente fazer, né? Eu não prestei atenção nisso aqui que o enunciado estava dizendo. Acontece, que a segunda fase é um pacote, né? E o principal pacote, na verdade, eu tenho brincado muito com os alunos de controle, porque o principal fator da segunda fase é controle emocional mesmo, na hora de fazer a prova. Não é só conhecer, não é só saber o conteúdo, não é só ter o material, não é... É controle emocional mesmo. É bem isso. Então, em penal, Isaías, primeiro que eu acho que a banca de penal, ela tem coisas que ela tá beirando amadorismo. Por exemplo, na última banca, a gente teve lá os caras citando... Alô? Alô? Então, como eu tava falando, Isaías, a banca de penal tem aspectos na banca que ela beira o amadorismo. Por exemplo, na última prova, nós tivemos lá, eles citaram uma agravante e colocaram um artigo completamente distinto. Ou seja, falta de revisão no texto, né? Em relação às questões, o pessoal fala, as questões de penal são muito difíceis. Na verdade, assim, nós já tivemos em penal espelho que não corresponde com nada na lei, e a OAB manteve. Muito com os alunos de controle, porque o principal fator da segunda fase é controle emocional mesmo, na hora de fazer a prova. Não é só conhecer, não é só saber o conteúdo, não é só ter o material, não é... É controle emocional mesmo. É bem isso. Então, em penal, Isaías, como eu tava falando, Isaías, a banca de penal tem aspectos na banca que ela beira o amadorismo. Por exemplo, na última prova, nós tivemos lá, eles citaram uma agravante e colocaram um artigo completamente distinto. Ou seja, falta de revisão no texto, né? Em relação às questões, o pessoal fala, as questões de penal são muito difíceis. Na verdade, assim, nós já tivemos em penal espelho que não corresponde com nada na lei, e a OAB manteve, né? Eu acho que também ali, a última prova se destacou por enunciados confusos. Eles eram confusos, tanto que era tão confuso que o próprio padrão de resposta divulgado no dia era um padrão que não contemplava todas as hipóteses. Aí a banca tem que voltar atrás, etc e tal.
Então, assim, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração na banca de penal. A banca, na minha visão, não é boa e eu não sei se a OAB está fazendo algum esforço para ouvir quem trabalha com isso, para melhorar. E aqui a gente não está pedindo uma prova mais fácil, a gente está pedindo uma prova pelo Coerente, menos... né? Não é nem coerente, Pavel, eu acho que é uma prova profissional. Entendi. Assim, Técnica. porque quantas vezes, o Isaías vai lembrar, eu e o Isaías já somos mais antigos, exame de ordem, teve uma vez que simplesmente, lembra que eles colocaram um artigo de lei que não existia na prova de penal, e aí foi uma zona que tiveram que admitir embargos de declaração, inclusive, né? Então a OAB tá voltando para isso, pelo menos na banca de penal. Longe de mim fazer fofoca, mas admitiram, inclusive, depois de um post nosso. E aí isso foi pro Conselho Federal. Sim. E aí houve a mudança. Então, a banca de penal, assim, nesse ponto eu não sei quem é o autor, mas enfim. Mas as questões realmente, eu não acho que é para facilitar a correção. O que eu vejo nas questões muitas vezes o aluno vem com aquela lógica de, meu Deus, eu preciso colocar tudo aqui, e ele às vezes acaba deixando de focar no essencial, que é o que o cara quer saber de mim. Eu sempre brinco com os alunos que uma vez eu tive que ir num cardiologista e eu levei um exame lá e tava um negócio lá, aneurisma. Eu falei, cara, vou morrer. Aí o cara pegou, desenhou um coração pra mim e falou, teu problema é esse aqui, é tranquilo. Ou seja, ele mostrou pra mim qual era o meu problema. Então se ele explicasse tudo que o aneurisma faz, eu ia sair de dentro do consultório dele morto. Mas não, ele me mostrou, então você tem que lembrar isso, quando você vai no médico, o cara pode saber tudo a respeito da ortopedia. Mas se ele não explicar que o teu ligamento cruzado está afetado, você vai se sentir, pô, não serviu para nada. A mesma coisa serve para a banca de penal. Então, as questões de penal, elas não são questões que eu digo difíceis. Quando você vai ver a resolução da questão, ela é tranquila. Eu acho que o que peca um pouco ali é um pouco dessa confusão e eu espero que isso seja melhorado. Porque a última prova, as respostas em si vieram duas questões de nível fácil, uma questão de nível médio e uma questão com um enunciado completamente confuso. E aí você vê que os alunos, muitas vezes, ao não saber uma das respostas, e na verdade aqui eu acho que vem uma outra problemática, que é a falta de administração do tempo, que tem um pouco a ver com a questão emocional. Eu acho que o emocional, hoje em dia, é 50% até mais por cento da prova, eu vejo isso, né? Mas o aluno, muitas vezes, ele deixa a questão de lado, e aí ele deixa 1 hora só para fazer as questões. 1 hora é muito pouco. Se você for ver cada questão, ela se divide em 2. Então, quer dizer, você vai responder 8 questionamentos escritos. Se você deixar 1 hora para cada questionamento, vai dar 15 minutos por questão. É pouco. Então, eu acho que a administração do tempo, e aí às vezes o aluno, eu falo, se você não sabe uma linha, responde a outra. Porque daí se você deixar uma linha ou outra em branco, acontece, não é o ideal, mas garante o que você sabe. O que todo mundo me fala é, porra, eu fiquei batendo aqui nessa aqui, não achava a resposta, e aí as outras eu deixei. Então o planejamento de prova, muitas vezes, ele é mais efetivo até mesmo do que você falar que a questão é difícil. Porque penal eu não posso dizer, as questões são difíceis. Tivemos questões mal elaboradas, mas nós tivemos também questões muito tranquilas que poderiam ser facilmente resolvidas. E é nisso que a gente tem que focar, o que a gente consegue resolver. Uma coisa, sabe, Isaías, que os alunos sempre me perguntam, professor, eu faço a peça antes ou faço as questões? O que eu sempre tenho afirmado, já faz algum tempo, é o seguinte, leu a peça, identificou o que faz a peça. Não lê as questões. Porque senão você está fazendo a peça, mas você está com a cabeça lá na questão 3, que você acha que você não sabe a resposta, e daí você não faz nem a peça direito, e daí depois, quando chega na questão 3, você vê até que você sabia a resposta, ou achou fácil no índice. Então, quer dizer, leu a peça, sabe o que é de cara, faz a peça. E não lê as questões, esquece. Aí leu a questão 1, tá mais ou menos, vai para 2, né? Aí vai para 3, depois volta, né? E outra coisa na peça também, tem uma metodologia para fazer, a gente ensina na ordem, bonito, tal, mas não tem mais há muitos anos aquela nota por organização e estrutura da peça. Então, na verdade, assim, o que eu brinco é endereçamento, qualificação, acertou o nome da peça, ela é corrigida. O que vem depois, meu filho, é o que você conseguiu fazer primeiro, na verdade. É né? ótimo inimigo claro do bom. Claro que a gente ensina numa ordem lógica, tal, ali, preliminar, aquela coisa toda, mas se você encontrar tese de mérito primeiro, vai fazendo o que você sabe primeiro, até porque o teu psicológico vai vendo que a peça está pronta, né, e vai achando, vai passando a limpo, porque você vai construindo a peça e você não pode esquecer do tempo, né? Quanto à segunda fase de civil, a gente percebe o seguinte, até bem de acordo com o que o edital prevê, né?
há uma distribuição muito bem feita, inclusive em pontuação, entre o direito material e o direito processual. Significa que o aluno vai ser cobrado tanto na peça, no aspecto material e processual, quanto em cada uma das questões, o direito material e o direito processual aplicável. Então, acaba que a nossa preparação vai acabar sendo sempre desse jeito. Faz com que, quando o nosso aluno sai da segunda fase civil, ele diz, meio de consenso, não há uma tendência de dizer que as questões de civil são difíceis ou que a peça é difícil. Não. Tudo dentro sempre do esperado. Excepcionalmente, a última segunda fase, que as questões ainda foram um pouquinho mais difíceis que o normal, porque, inclusive, a tendência dos alunos de civil é dizer as questões estavam fáceis. Aí a peça também dava para fazer. Então, quando a gente entende qual é o perfil da prova, quando a gente entende o que vai ser cobrado, a gente vai preparado para essa prova. E aí é por isso também que é um consenso aqui na nossa preparação, né? Qual acaba sendo o vilão? O nervosismo. Depois de uma preparação, e sim, a gente sempre fala que a prova da OAB é difícil, mas para quê? Para a gente levar a sério, para a gente estudar. Poxa, eu até brinco assim, poxa, na faculdade eu fiquei em final numa prova porque era com consulta. O que eu fiz? Eu não estudei, era com consulta. Fui bem na prova? Não. Né? Então, na segunda fase tem consulta, mas tem que estudar. Ah, eu estudei. Ah, eu consigo ir bem na prova? Sim. Se os nossos alunos aqui, falo tranquilamente de todas as segundas fases, se os nossos alunos recebessem a prova às 8 horas da manhã para entregar às 8 horas da noite, todo mundo gabaritava. O grande inimigo é o tempo de prova. Sim. Depois de uma boa preparação, é o tempo de prova. E, claro, o emocional. Então, eu até falo assim, poxa, o aluno tem medo do desconhecido. Todo mundo tem medo do desconhecido. Sim. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova, o meu papel ficava assim, ó, eu estava surtando. Aí eu até falo para eles assim, ó, se você está achando que você vai começar a surtar lá no começo da prova, você é normal. A maioria absoluta das pessoas, para não dizer todas, fizeram a mesma coisa, estavam surtando. Medo do desconhecido. Mas o negócio é respirar fundo e focar no que pontua. Então, é bem dentro da linha que o professor Michel falou. Poxa, eu não sei a letra A da questão. Daí, não precisa tirar 10, né? Precisa tirar 6. Então, energia e foco no que sabe. Eu vou ali, ó, meu compromisso é, cada frase que eu escrevo na prova é pontuando. Eu aprendi durante a preparação como é que escreve, eu sei o que a OAB quer que eu escreva aqui, a FGV quer que eu escreva, eu aprendi a dirigir como o Detran quer, aprendi a peticionar como a FGV quer. Então, lá o foco é energia no que sabe e deixa de lado o que não sabe. Deixa para o final. Aí eu até brinco também com os alunos, depois de tanta preparação numa segunda fase, você já entende a lógica do direito, que é, inclusive, uma lógica que a gente usa até na primeira fase, como a gente estava comentando agora. Você sabe a lógica. E aí, se eventualmente a letra A de uma questão, a letra B você não sabe, está acabando o teu tempo de prova, responde o que você acha. Eu brinco, eu só falo assim, só não escreva de acordo com o meu entendimento, só não escreva isso. Mas vai lá e escreve, você sabe alguma lógica do direito. Andréia, Até... o professor meu da 8ª série de história falava assim, você tem uma questão discursiva, nunca entregue em branco. Você Exato. deixa ela por último, escreva o que você achar que é. Porque às vezes meio ponto você tira. Exatamente. E até uma coisa também do edital, né? O edital diz, indicação de um artigo correto sem o desenvolvimento do raciocínio jurídico não pontua. Em contrapartida, você faz o raciocínio jurídico e não trouxe o artigo, você vai ter pontuação. Aliás, é a maior nota, né? Exato. É a Na maior questão lá, por exemplo, divide a nota em 0,65 e 0,6. Nessa que é 0,65, 0,55 é o raciocínio. E é 1/10 Exato. para o artigo lá, para o fundamento. Exato. Então, quer dizer, você tem que se garantir no raciocínio. Meus amigos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Voltando um pouquinho para o pensamento de primeira fase, pode ser? Sim. Então tá. Ó a maldade que eu vou fazer. Vamos lá. As matérias de vocês são estratégicas para o exame de ordem. Muito estratégicas. Então eu quero saber de vocês assim, ó. Se o aluno tiver que estudar alguns poucos tópicos, quais seriam os tópicos que ele estudaria? Quem começa? A Márcia, que ela sabe. Ó, já sacanearam a a Márcia tem 20 Márcia. questões na prova. A Márcia tem 400 questões na prova. na Direito é trânsito administrativo. Sim, tudo isso aí. Multas de trânsito. Ó, eu já vai falar com isso. Ó, não, na verdade, assim, então vamos primeiro para a ética, né? Então, ética, nós temos 8 questões na prova. E eu considero, e me perdoem aqui, eu acho que ética, e vocês sabem também o meu apreço, o meu carinho por direito administrativo, que a matéria, que enfim, é a minha vida também, porque é a área que eu advogo, porque além de dar aula eu trabalho e eu advogo com direito administrativo. Então, mas vamos falar de ética. Eu acho ética uma matéria estratégica para o aluno. Por que é uma matéria estratégica? Em primeiro lugar, são 8 questões, é um volume muito grande. Eu acredito que não tem outra disciplina que tenha mais questões dentro da prova. Segundo lugar, são as 8 primeiras. Se você começa ali nas 8 primeiras e você vai bem, você se anima para o resto.
Terceiro lugar, ética, tem 3 coisas que podem ser cobradas. Ou vai cair o estatuto, ou o regulamento da OAB, ou o código de ética. Não vai ter doutrina, não vai ter jurisprudência, não vai ter os enunciados, enfim, do Conselho Federal. E também dentro de ética, daí falando da importância da matéria, ressaltando a importância da matéria, eu acho que, assim, honorários... Bom, deixa eu só fazer uma parte. Cada vez mais as provas de ética têm vindo equilibradas. Como você tem 8 questões, você tem a possibilidade de jogar uma questão para cada conteúdo. Então, se você pega nos 10 últimos exames, você percebe que você tem um número aproximado de questões. Não tem nada assim que seja mudança da FGV em relação ao direito administrativo. Bom, houve mudança também, porque houve redução de uma questão, né? Então, eram 6 questões de direito administrativo, agora são 5. Ainda assim, é muito importante, porque eu sempre brinco, tá? Você passou quantos anos tendo direito civil na faculdade? Quantos anos tendo direito penal? No normal, 4 anos, né? 4 anos civil, 4 anos penal, tem gente que faz em 7, 8, 9, mas o normal são 4. Direito administrativo, você tem o quê? 1 ano na faculdade. Então, você tem um conteúdo que é mais enxuto, só que você tem um número de questões que é relevante. Ah, diminuiu, são 5 agora. 5 é a diferença entre aprovação e reprovação. Então, você tem 5 questões, mas é o conteúdo da matéria de 1 ano de faculdade, vamos colocar assim. E dentro de direito administrativo, como eu disse, a gente vinha com uma cobrança muito forte de servidores públicos. Servidores públicos faz 2 exames que não caem. Ainda com menos estudo, mais pontuação e provas que são bastante equilibradas e que seguem uma tendência histórica, né? Diferente das demais disciplinas. Nós pega direito constitucional mesmo. Direito constitucional, a última prova, ela veio um pouco mais acessível. Mas pega a história de direito constitucional, uma prova que é uma pedrada. Penal e processo penal, Michel, a mesma coisa. A última prova é um pouco mais tranquila, mas geralmente penal e processo é um pouco mais pesado. Não estou falando de segunda fase, estou falando da primeira. Segunda fase é outra lógica, né? Direito civil e processo civil, pega os últimos 6 certames, também saiu um pouquinho de tendência. Né? Não vem daquele jeito que vinha, porque vinha relativamente tranquilo. Agora, não é mais a mesma coisa. Então, realmente, você poder focar nessas 4 disciplinas vale muito a pena. Eu não acredito que a perda de uma questão em trabalho e a perda de uma questão em administrativo muda essa tendência, essa lógica. Ao contrário, essa perda dessa questão, eu acho que acaba trazendo mais uma disciplina para essa importância, que é o direito tributário, que apesar de não ser uma matéria de predileção do aluno de direito, do examinando, é uma disciplina que vem relativamente tranquila, também com 5 questões, e pode ser colocada junto com essas outras como disciplinas da maior importância para a primeira fase do exame de ordem. E uma coisa que a Márcia falou ali, né, sobre alteração legislativa. Geralmente, a alteração legislativa grande não cai de forma substancial em próximos exames, até para poder ter uma estabilidade no pensamento daquela matéria, na jurisprudência. Então, geralmente não cai. Né? Então, isso aí é padrão. Não aconteceu só com o administrativo. Acredito que tenha acontecido também, Ana, na reforma trabalhista. Aconteceu... Eles esperam um pouquinho normalmente, até para eles conseguirem colocar dentro de uma situação prática, um contrato, né, uma relação jurídica que pegue aquele período da lei, vamos dizer assim, né? E reforçando isso, eu digo isso em sala de aula, inclusive para os alunos, né? Fez as questões de ética, fez as de trabalho e processo, você tem praticamente metade da prova de primeira fase. Verdade. Né? Então, assim, metade de acertos que você precisa, né? Então, quer dizer, são disciplinas importantes, sim, né? E são disciplinas que graças a Deus, a gente em sala de aula, a gente consegue realmente focar conteúdo, questões, enfim, e realmente direcionar o aluno, né? Quantas e quantas vezes eu recebo mensagem, super bonito isso dos alunos, inclusive, né? Dizendo, professora, me salvei na tua matéria, enfim. Inclusive, uma coisa que eu tenho dito, né, Isaías, assim, começa com ética. E, tradicionalmente, as questões de processo de trabalho estão lá por último. Não sei como é que vai ser agora com essa nova configuração de prova. Mas o que eu digo é, não faça as questões na ordem que elas aparecem na prova. Vai fazer ética primeiro, vai lá para o final fazer processo de trabalho. Porque deixar para fazer por último, você vai estar cansado. É muita informação, né? De questões que você acertaria
mais tranquilamente, porque ainda não está cansado no começo da prova, depois erra, porque está estafado de ler enunciados enormes, de ficar respondendo lá a exceção da exceção da exceção em outras matérias, né? Eu acho que tem que ter essa estratégia de prova também. Aproveita, Ana, diz pra gente, quais são os temas de trabalho e processo mais incidentes? Olha, processo, tradicionalmente, processo do trabalho vem audiência, né? Vem questões relativas a recursos, né? Tem vindo questões de execução, algum tema de execução, assim, mas execução para nós é bem letra de lei, e daí tem os entendimentos da banca também, que a gente já mata em sala, né? Eu diria que processo também é importante estudar ritos no processo do trabalho, porque a questão tradicionalmente de rito sumaríssimo lá vem também, é uma questão que dificilmente não vem na prova, né? Direito do trabalho, a parte de salário e remuneração, a parte de jornada, de duração do trabalho. Eles têm gostado também de questões envolvendo algum tipo de extinção do contrato e direitos do trabalhador, né? Então, sobre esses temas, assim, a gente sempre vê questões na prova aí, com certeza. Maravilha. Michel? Bem, eu sempre falo, o aluno no penal, né? Ele primeiro vamos falar de parte especial, né? Até a parte geral, o aluno olha e eu falo assim, olha, se você for pegar o Nelson Hungria, eram 9 volumes. E você quer estudar a parte especial, aí do nada o cara pode vir com uma questão sobre um crime de incêndio, e você vai lembrar do crime de incêndio? Não vai, né? Então, assim, eu até falo que parte especial é uma coisa meio que para estudar no caderno. E aí, olhando para um contexto de direito penal, dentro da prova de penal, não estou falando só parte especial como um todo, crime patrimonial de longe, é o que mais é cobrado. Tanto que na última prova, 2 questões de crimes patrimoniais caíram na prova. Então, eu falaria que, dentro da parte especial, crimes patrimoniais, eu falaria ainda nos crimes sexuais e, assim, bem por fora, correndo muito por fora hoje em dia os crimes contra a vida. Na parte geral, eu já iria mais para um lado ali da teoria do erro e a teoria da norma. Seriam os temas assim dentro do direito penal que estariam um pouco mais em voga. Agora, no processo penal, o que você percebe, né? De um lado, competência é um tema que a OAB, a FGV ama. Teve muita questão envolvendo o artigo 109, inciso 4, a competência de justiça federal para processos criminais. Isso ficou um pouco de fora e agora entrou a prerrogativa. Mas então eu ainda deixaria a competência como um todo, como um tema quentíssimo para a prova. A questão das provas no processo penal e as provas em espécie, né? E dentro do que você falou, Isaías, até da legislação nova, são 2 pontos que geralmente os alunos acabam trazendo. Professor, os casos de repercussão, né? Então, na época da pandemia, desenterraram aqueles crimes contra a saúde pública lá, etc e tal. Até hoje não foi cobrado nada a respeito daquilo. E a OAB não fica, eu falo assim, olha, a tua prova tá feita. Então, se aconteceu lá de um cara pegou alguém, saiu arrastando na rua, isso não vai cair na tua prova para você ter que dizer que crime que é, ou se o processo foi assim, o processo foi assado, né? Outra vez, o Boate Kiss teve, aquilo é dolo eventual culpa consciente. Os caras estão se matando discutindo isso. Você acha que na tua prova objetiva você vai ter que dar uma resposta do que é? Não, né? Então, olhando para esse aspecto, é importante o aluno ver que dentro das novidades, principalmente no pacote anticrime, o tema mais cobrado foi acordo de não persecução penal. E acordo de não persecução penal, Isaías, eu estava fazendo um levantamento. Primeira e segunda fase, elas têm até uma certa comunicação nos temas. E acordo de não persecução penal do pacote anticrime foi o tema mais cobrado. Tanto as hipóteses que cabe o acordo, tanto as hipóteses que não cabe o acordo, e o recurso na hipótese do juiz não homologar o acordo. Então eu ficaria nessa hipótese dessas novidades, acordo de não persecução penal, que seria um ponto bastante importante. Maravilha. E, Andréia, conta pra gente a prova de civil e de processo civil. Sim. Bom, primeiro eu até falo para os alunos, né? Quer saber o que vai cair na prova? Vamos estudar juntos. Porque olha só, quando eu chego em sala e falo que eu sou professora de Direito Civil, o pessoal pensa, não sei se vou conseguir acertar uma questão na prova, matéria é gigante. No entanto, eu sempre falo, embora a matéria seja desse tamanho, sempre cai as mesmas coisas. E de modo que a gente consegue sim se preparar para as questões de direito civil e nessa mesma pegada as questões de processo civil. Dentro de direito civil, a gente tem visto então uma tendência de estatuto da pessoa com deficiência, contratos em espécie e responsabilidade civil.
do jeito, inclusive, que a gente estuda lá nas nossas aulas. Já em processo civil, há uma tendência sempre, porque a FGV gosta, inclusive até na segunda fase, muito do tema de tutela provisória, tema de audiência e recursos. Sempre tem, pelo menos, uma questão de recursos também na prova. Mas, vamos lá. Dentro da nossa preparação, a gente tem que focar, e até posso até estender para todos os nossos professores aqui, a gente tem que focar no que é falado em sala. Porque o que a gente faz é o filtro, ou no que a gente chama de foco, né, Isa? A gente só pode entrar em sala de aula com foco. A gente não vai falar para vocês o que não cai. Não. Deixa de lado. Tudo que a gente fala em sala é bem focado no que vai cair na prova, no perfil da prova. Então, a gente estuda juntos, dentro dessas tendências, mas a gente sempre vai estudar juntos. Maravilha. Eu quero agradecer a participação desses parceiros maravilhosos, professores extraordinários, professora Ana Paula Pavelski, professor Michel Knosseisen, professora Márcia Bezerra, professora Andréia Cunha. Como eu disse e repito, os melhores professores do Brasil. Isaías, eu queria ver se esses caras são os melhores do Brasil mesmo, que o debate foi legal, mas queria conhecer as aulas deles. Bom, aqui no nosso canal do YouTube, gente, tem várias aulas abertas para você poder conhecer os nossos professores, conhecer as nossas aulas. E eu pergunto a você, você já se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube? Gente, aqui tem muito conteúdo gratuito, tem revisões gratuitas, tem informações. Se você não é inscrito, se inscreva. Exame de ordem, concurso público advocacia, você precisa ser inscrito aqui no nosso canal, que é de graça. E dá uma força para nós aí, né? Dá já um like nesse vídeo para que a gente fique estimulado a fazer outros vídeos também com esse tipo de conteúdo para trazer sempre para você informações importantes sobre o exame de ordem. Então, a gente fica por aqui. Não deixem também de seguir a gente lá no Instagram, no @Curso Jurídico Oficial também. Muita informação para vocês. Um grande abraço, gente. Nos vemos aqui no YouTube.